Estou aqui no meu interior, na roça, onde vivi toda a minha mocidade. E nesse mesmo lugar, Deus preparou uma sala de oração. E no horário da tarde, temos culto às 3 horas da tarde, aqui nesse lugar. E creio que vai ser uma festa pela comunhão que sentimos no nosso coração, pela presença do Senhor Jesus Cristo, seu Espírito Santo derramado sobre os nossos corações. É tão gostoso sentir a presença de Deus nesse lugar, nesse deserto, onde os moradores desse lugar são bastante idolatrados, o qual foi uma grande obra que Deus fez em ter construído essa sala de oração, nos abrindo as portas e dando oportunidade àqueles que são predestinados e os que não são predestinados. Na verdade, ouve a palavra e se partir dessa vida, sabemos que não parte inocente e a nossa missão será cumprida. Porque o Senhor Jesus deixou escrito, escreveu na tábua do nosso coração, quando Ele disse: quem é de Deus ouve e escuta as palavras de Deus. Vós que não escuta e que não ouve é porque não sois de Deus. Quem é de Deus obedece. Quem é de Deus ama a palavra, o Espírito Santo. Quem é de Deus congrega. Quem é de Deus recebe a fé e uma transformação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e crê na palavra. E nessa vida anda de branco, serás um homem transformado, uma mulher também, transformada pela palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E temos certeza que Deus tem muita obra aqui nesse lugar. Já foi realizado alguns batismos e esperamos que breve tenhamos outra preparação de Deus em relação a batismo aqui nesse lugar. Porque Deus está fazendo obra, maravilha, e nós crê. E aqui é semelhantemente Sodoma e Gomorra. O povo desse lugar não sabia discernir a mão direita nem a esquerda. Não temos, ou que seja, não tinha a obra de Deus aqui nessa região, a não ser o povo, os vasos que são obras feitas pelas mãos do Todo-Poderoso. Mas não tinha sala de oração, não tinha um pregador de justiça, um ensinador da doutrina do Filho de Deus. Então, se o povo não tinha o conhecimento da verdade, conhecia o nome do Senhor Jesus por outros caminhos, por outras linhagens, bebendo a outras águas, mas água pura, cristalina, o qual não tem igual, a água que dá vida, ou que seja salta da morte para a vida eterna, chama-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua palavra santa, e a sua doutrina, os seus ensinamentos, o qual aqui não se cobra salário daqueles que obedecem a Deus, não mandamos ninguém aceitar Jesus na palma das mãos, porque o Senhor Jesus, Ele disse que o homem com o ouvido ouve, com o coração se crê, com a boca confessa aquilo que quer, né? Então pregamos livremente para as almas e o Senhor escolhe aquele que Ele quer, porque Ele disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. O Senhor que chama é quem escolhe.
nós transmitimos a mensagem da salvação, da vida eterna, até porque compreendemos que João Batista pregava no Jordão, fazia batismo, e muitos creu, obedeceu, foram batizados, aguardavam a presença do Senhor Jesus. Outros antes murmuraram, fugiram da presença do profeta João Batista, e quando Deus abriu a boca e colocou umas palavras de profecia na boca do profeta João Batista, e dizia: raça de cobra, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso foi uma pergunta que o profeta João Batista fez. Quem ensinou o homem a fugir de Deus? Quem ensinou o homem a fugir da verdade? Quem ensinou o homem a fugir da salvação? Quem ensinou o homem a fugir de uma transformação da fé que Deus deposita no coração, da convenção de se converter a Deus, de obedecer a palavra? Quem nos ensinou para o homem fugir, não crer no que é do céu, no que é verdadeiro? Então, compreendemos que João Batista dizia essas palavras, e pela interpretação da mesma, entendemos que o diabo que põe na cabeça do homem que não precisa ele passar a ser crente para poder ir morar no céu. O suficiente para os seres humanos, para os homens na terra, é só morrer. Eles acham que depois que morrer, Deus é obrigado a levar para o céu. Assim é a morte que dá a salvação. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que recebe o Senhor Jesus, a sua doutrina, a sua palavra, faz um concerto pelo batismo de arrependimento, confessando os seus pecados, crendo na palavra do Senhor, esse, se morrer nessa vida, a carne e o corpo, a sua alma, o seu espírito vive com Cristo no reino da sua glória. Mas quem vive no pecado, na idolatria, na prostituição, no engano, na miséria, nessa vida, então com certeza, se morrer, tem um acerto de conta para com Deus, será julgado pelas obras que ele praticou. E se as obras não for feitas em Deus, disse o Senhor Jesus que dá-se o mar, o inferno, o tormento, aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Então, essa que é a realidade. Quem é de Deus escuta as palavras, recebe a palavra de Deus. Aqui não temos homens com título de pastor, ninguém cobra dízimo de ninguém, o dízimo ficou na lei, desde Malaquias. Agora em São Mateus está escrito que o Senhor Jesus disse assim: ai dos escribas e fariseus que dizimais, que cobra o dízimo, o hortelão, o cominho-endro, esquece a parte mais necessária de guardar, que é o juízo de Deus. Então, ai deles, ai dos que coloca fardo pesado sobre o pobre e o necessitado e nem sequer com o dedo ajuda a carregar. Então a salvação é de graça, pelo preço, o preço da salvação foi a morte de Cristo. Ele morreu, derramou seu sangue para nos dar o direito de nós ser salvo. Nós não estamos debaixo do jugo da lei, porque aquele que está debaixo do jugo da lei está também sobre a maldição. O homem debaixo da lei, sobre a lei, ele não tem salvação, mas sim a maldição. Então a graça, essa foi estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Ele a graça que veio do céu e nos entrou na nossa vida, na vida do povo, e vimos a graça que Deus nos deixou, que manifesta-se na terra sobre os homens e sobre as mulheres. Então é de graça,
O Senhor Jesus, ele disse: dai de graça o que de graça recebe, porque digno é o operário que come do seu salário. Em verdade vos digo que já ganhou o seu galardão. Se o homem prega e em troca do que ele pregou recebe dinheiro, então a salvação dele é o dinheiro. Então pregamos de graça, obedecendo a ordem da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que ele recompense a cada um de nós, salvando as nossas almas. Então é o que o Senhor Jesus ensinou. Saudamos com ósculo santo, porque é mandamento da palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse assim: as igrejas de Cristo vos sauda com ósculo da caridade. Vejam os que promovem dissensão e faz escândalo com o que vós aprendeste. Desviais dos tais, porque eles não servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas servem a eles mesmos. O Senhor Jesus manda nós desviar daquele que descrê desses ensinamentos, o qual as igrejas de Cristo sauda com o ósculo da caridade, com amor, com sinal que estamos em Cristo, que Ele está em nós e que amamos nossos irmãos, que somos amigos um do outro e andamos de ombro a ombro. Então, as mulheres também, elas se cobrem com véu, porque está escrito que toda mulher que ora e profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, e é como se estivesse raspada, porquanto se ela não se cobre com véu, tosquie-se, mas se ela acha que é indecente tosquiar ou raspar, que ponha o véu. Então o Senhor manda pôr o véu sobre a cabeça das mulheres em momentos de adorações, momentos de culto, em momentos de profecia. Após passou momentos de culto, momentos da profecia, o cabelo serve no lugar do véu. Pode tirar o véu normalmente e andar com o cabelo na sua cabeça. Cabelo crescido é honroso na cabeça das mulheres. Não deve as mulheres cortar o seu cabelo, porque o Senhor disse que o cabelo crescido é honroso. Agora o varão ter cabeça coberta é desonroso. Entendemos e compreendemos que o varão ter cabelos compridos é desonroso. Deve ter o cabelo cortadinho normalmente, não com moda na sua cabeça, mas cortar, suficientemente para andar cumprindo a palavra de Deus na sua vida, com a cabeça, cabelo cortado. Então é os ensinamentos que temos da parte de Deus, o que diz o Evangelho, nós crê, não temos homens com título de pastor, porque o nosso pastor, o pastor das ovelhas, chama-se o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele disse: todo aquele que vier antes de mim como pastores serão ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Esses que dizem que são pastor são mercenários, eles são assalariados, ganham dinheiro. De quem não são as suas ovelhas? Eles vêm o lobo e o leão e pega alguma das ovelhas e ele foge com medo. Porque o cuidado deles não é livrar as ovelhas das mãos do leão nem do urso, mas comer da gordura que é do dinheiro, do dízimo, dos 10%, e tirar o couro das ovelhas, se vestir da lã das ovelhas, encruzar os seus braços como pastores, e as ovelhas cada um traz uma compra de alimentos, roupas, calçado, dando de presente ao pastor. E além de tudo, ainda tem coisas, tem segredos ocultos que não dá nem para explicar, Mas o Senhor Jesus disse, procurais a conhecer a voz do seu próprio pastor, mas a voz do falso pastor, as ovelhas, foge deles. Fugir dos falsos pregadores, dos falsos apacentadores, fugir deles.
Mas as ovelhas conhecem a minha voz, e delas também sou conhecido, disse o Senhor Jesus. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde tiver uma sala de oração, onde tiver uma igreja que não tem essa doutrina, não tem essa placa, essa indicação, esses ensinamentos, não é obra de Deus na terra. Porque o Senhor não constituiu mulheres também para atendimentos de culto, não, com ministério de atendimentos de culto. O Senhor Jesus, ele disse bem claro: permaneceis as mulheres caladas na igreja, porque não é permitidas falar. Se queres aprender alguma coisa, indo para sua casa, interrogais o seu marido acerca do que viu e ele nos ensinarás. Porque Adão não veio por causa de Eva, mas Eva veio da costela de Adão. Adão veio primeiro. A mulher já foi feita de Adão. Então a mulher deve pagar uma benevolência ao homem, ao varão. O varão paga também uma benevolência à mulher, de maneira tal no amor, no respeito, no carinho, na consideração, ajudar também nas horas necessárias, defender, mas o varão é a cabeça da mulher. E se o varão é a cabeça da mulher, então a mulher representa que é o corpo. E o corpo não anda sem a cabeça. Então, já entendemos que a mulher precisa confessar, precisa pedir uma liberação, precisa pedir conselhos, tem que se humilhar, por exemplo, a cabeça, porque se ela não consulta a cabeça para ir adiante, está fora da palavra. E pode ser que o corpo caia no abismo. Mas hoje é diferente. Hoje os homens estão andando pela cabeça das mulheres. Por isso é que os homens estão andando errado, perderam a direção, perderam a dignidade e entregaram a autoridade que Deus deu a cada um deles para as mulheres, e hoje estão pagando por consequências na terra. Esses são os ensinamentos de Cristo Jesus. Devemos acatar e guardar o nosso coração, executá-lo, e assim iremos bem nessa terra.